Olá, caríssimos, caríssimas. Hoje nós vamos falar um pouquinho de um livro sapiencial, é o livro da sabedoria, que está dentro, dos livros que contêm a sabedoria do povo. E o de hoje é o livro de Jó. Lembrando que o livro de Jó, ele não está preocupado em falar de sofrimento, não está preocupado em falar do mal, do bem, não está também preocupado ou tentando dar um exemplo de paciência. Não. O livro de Jó trabalha exclusivamente a questão da teologia da retribuição. Esse livro foi escrito no século VI antes de Jesus, no exílio da Babilônia, provavelmente. Tenha sido escrito ali no exílio da Babilônia. E o capítulo 1 e o capítulo 2 de Jonas, principalmente o capítulo 1 com mais força ainda, narra uma história muito antiga, já contada por muita gente ao longo da história do povo de Deus. Não só do povo de Deus, mas de outros povos também. É uma espécie de uma lenda, espécie de uma, como que eu diria para vocês? Espécie de um escrito que sempre era contado entre o povo. Só que no livro de Jó, quem escreveu o livro de Jó, não narra o final da lenda. Não narra. Aí, no final, em vez dele narrar a lenda, ele vai desenvolver a teologia de Jó. Então, a teologia de Jó tem essa finalidade de mostrar a relação do homem com Deus. Só isso. E a teologia que ele vai trabalhar, ele vai dizer que a relação do homem com Deus só é possível entre aqueles pobres, os que mais sofrem, porque a relação do homem com Deus não depende de uma teoria, não depende da defesa de uma teologia, mas depende de um relacionamento extremamente gratuito do homem com Deus, ou seja, do ser humano, com Deus. Um relacionamento onde nada é cobrado em troca. Nada. Mas nada mesmo, nem a própria vida. Então é verdade que Jó não pede a Deus para tirar o sofrimento dele em momento nenhum. Ele vai dizer, Deus tudo deu, Deus tudo tirou. Deus me deu alegria, Deus tirou alegria. Deus me deu felicidade, Deus me tirou felicidade. Tudo Deus me deu, tudo Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, essa teologia de Jó, a teologia do relacionamento com Deus, a teologia da gratuidade, é oposta à teologia da retribuição. Muitas vezes a gente fica falando a paciência de Jó. Jó não era um homem de paciência. Aliás, Jó não existiu. Jó é um personagem criado pelo autor sagrado no período do exílio da Babilônia para mostrar aos exilados de maneira especial que a relação nossa com Deus ela tem que ser gratuita. Porque tinha muito exilado pedindo a volta, já bastante revoltados com Deus. Porque o sofrimento era grande no exílio da Babilônia. E quem escreve o livro de Jó vai dizer que a nossa maneira de relacionar com Deus deve ser de extrema gratuidade. É curioso porque a nossa teologia hoje, muitas vezes, quando eu falo da nossa teologia, eu estou dizendo do nosso relacionamento com Deus, povo de Deus relacionando-se com Ele. Muitas vezes, até a igreja,
Muitas vezes a nossa relação com Deus não é gratuita. Ela pede retribuição. Que bom que você acertou na loteria. Deus seja louvado que você concentrou renda, né? Mais gente pobre vai ter a partir daí. Jó vai dizer que nunca devemos ter uma fé que exige alguma coisa de Deus. Nunca devemos ter uma fé que nos leva a revoltar com Deus, porque Ele não atendeu a nós, não atendeu o nosso pedido. Uma fé de pedintes, uma fé de bebês chorões, vive pedindo as coisas, parece filhote de passarinho que fica lá no ninho de boca aberta, esperando o pássaro trazer o seu alimento. São famintos, extremamente famintos, querem tudo de Deus, mas não dão nada em troca. E o que é dar alguma coisa em troca para Deus? A vida. A vida voltada para o outro, a vida no espírito da solidariedade. O livro de Jó vai trabalhar isso. Então, muito sofrimento. Também não está querendo trabalhar com Satanás, não, com Satã, que vai pedindo para Deus, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo. Isso está na lenda escrita, que já existia há muito tempo. Só que agora, do exílio, ele dá nome de Jó para o livro, e Jó representa o povo de Deus. Dá o nome de Jó para o livro, esse personagem que o autor sagrado cria. E esse Jó vai mostrar que não é toma lá da cá. E que também Deus não está preocupado e jamais Deus daria uma chance para o demônio inverter a situação. Por isso que o final da lenda, o autor sagrado muda tudo. E vai para a teologia da gratuidade e não a teologia da retribuição. Onde que Deus me dê isso, que Deus me dê aquilo. Senhor, ajude para que eu faça isso. É bom pedir isso para Deus? É. Ô Senhor, ajude-me, desde que seja a sua vontade e não a minha. Muitas vezes nós invertemos. Senhor, faça a minha vontade, faça com que o meu filho sare, tenha saúde, consiga ter saúde de novo. Eu te peço, Senhor, faça isso. Quem somos nós para pedir alguma coisa? Nós temos movimentos, a igreja evangélica e movimentos dentro da igreja católica, que são verdadeiros impostores. Impõem sobre Deus o que Deus vai fazer. Passa na minha frente, Senhor. Faça isso, Senhor. Faça aquilo, Senhor. Isso é teologia da retribuição. Essa é a teologia que o livro de Jó discorda. A teologia é, Senhor, faça com que ajude o meu filho a ter saúde, a minha filha a ter saúde, desde que seja da sua vontade, Senhor, e não a minha. O Pai Nosso já fala isso. Seja feita a sua vontade, assim na terra como lá na eternidade. Que a sua vontade seja feita e não a nossa. É isso que Jó quer nos dizer. Não confunda paciência com Jó, não, e nem a ideia de que o demônio queria tentar Jó. Não é demônio que quer tentar. É nós que deixamos de fazer a vontade de Deus, fazemos a nossa e queremos que Deus dê apoio. Isso não vai acontecer. Nós temos movimentos dentro da igreja fazendo isso. E quando surgiu uma teologia que trabalha isso, uma teologia que trabalha a gratuidade, ela foi praticamente anulada. Sejamos humanos, vivamos em paz. Dê um joinha, clique no canal, inscreva-se.